Exigir mais uma vantagem quando se está numa posição confortável em relação aos demais players pode colocar em risco tudo o que foi conquistado. E é esse o cenário do artigo de hoje. Esse é o 35º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59, no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E essa questão de exigir mais uma vantagem em algo que já era muito favorável foi verificada no mercado das publicações científicas. Aqui no Brasil a discussão está bem em voga, muita gente começa a desfazer de alguns conhecimentos chamando de pseudociência, mas não explica exatamente o que faz um conhecimento ser considerado científico ou ainda não ter sido provado como científico. E nessa diferença existe um mercado enorme das publicações científicas, que o artigo, que tem o link aqui na descrição, ele comenta, é na posição de um autor, ele comenta o quanto há de exploração nesse mercado. Por quê? O pessoal da academia, as faculdades, as universidades, precisa, para conseguir ter um renome na universidade, para conseguir mostrar que aquilo que está fazendo é ciência, eles precisam fazer com que o relatório do que eles pesquisaram, que geralmente é um artigo científico no formato de uma revista, que essa pesquisa seja revisada por pares. Só que o cientista trabalha de graça, quem revisa a pesquisa do colega de forma anônima também trabalha de graça e muitas vezes o nome dessa pessoa sequer é citado. E depois, esse trabalho todo, ele vai para uma revista que cobra para você poder ler. Então, o custo do insumo da revista, ele é praticamente zero e também o lucro certo, porque se você não cita na sua pesquisa que você pesquisou em determinadas revistas, a relevância do que você faz fica menor. Inclusive, aquela revista de alto impacto, ela não vai aceitar que você coloque um artigo sem citar nenhum artigo que ela já publicou. Então, para você fazer ciência, você obrigatoriamente precisa ter acesso às revistas de alto impacto, que cobram para você ter acesso ao conteúdo delas. Isso durou durante muito tempo. E era, você há de convir comigo, um modelo de negócio dos sonhos. O custo principal das revistas era a diagramação e também a publicação em papel. A partir do momento que essas revistas são em PDF e que o autor já entrega dentro de uma formatação, senão nem vai ser lido, o custo operacional ficou muito baixo. Mas mesmo assim, as revistas não ficaram satisfeitas, quiseram receber um valor a mais, porque as pessoas, o volume de pessoas enviando artigos cresceu muito. Agora é com PDF, é muito mais fácil editar um texto, é muito mais fácil ter acesso ao conteúdo dessas revistas. Uma universidade, ela assina e todos os seus alunos têm acesso a ela. Isso faz muita diferença. Recebendo muitos papers, muitos artigos, o número de revisores também acaba tendo que ser maior. Então, com essa justificativa, as publicações, as revistas começaram a cobrar para
poder analisar se um artigo seria ou não publicado. E aí gera um problema, porque apenas quem tem dinheiro consegue fazer com que o conhecimento construído com a sua pesquisa possa ser considerado ciência. E as instituições públicas, que são fomentadoras da pesquisa, começaram a reclamar, porque elas investem no laboratório, elas pagam o salário e as bolsas de estudo dos cientistas. E a ter que pegar uma verba disso para conseguir submeter um artigo, isso acabou gerando uma discussão muito grande e lá na Europa ficou proibido de se colocar, se submeter pesquisas e papers a revistas que não dessem acesso gratuito para aquela pesquisa, porque senão, e aí aqui é uma questão que o autor traz, e é interessante porque nessa primeira temporada do Projeto 1859 eu estou trazendo artigos apenas do período 2020 a 2022. E esse artigo aqui foi publicado em 2022, mas quando você vai ler, ele é uma tradução de um artigo de 2014. Essa discussão é muito antiga na Europa. E aqui no Brasil, agora ficou atual porque o que os cientistas acabaram fazendo lá na Europa? Quando eles se deram conta que eles precisavam pagar para mostrar aquele trabalho que fizeram e que, se eles quisessem no futuro ter acesso à publicação deles mesmos, eles precisavam comprar a revista, ou seja, ao contrário aqui no Brasil, que eu posso ceder os meus direitos de autor, mas eu continuo sendo autora e tendo o direito a utilizar o texto que eu escrevi, lá na Europa você acaba cedendo o que você escreveu. E aí eu pago para publicar e para poder ler o meu artigo eu tenho que pagar de novo. E não é barato. Um artigo é mais caro do que um livro, é de 30 a 50 euros. Né? Daria uns 200, 300 reais para você ter acesso a um artigo que você não sabe se vai usar na sua pesquisa. Você só leu ali o resumo e pode ser que seja interessante. Então, nesse sentido, os pesquisadores acabaram criando um mercado paralelo. Eles saíram das revistas que eram tradicionais e que tinham alto impacto e abriram em carta para a comunidade acadêmica dizendo: nós que éramos desse grupo editorial, que trabalhávamos nesta revista, agora estamos iniciando uma outra que vai cobrar mais barato. Ou seja, continuam fazendo com que somente quem tem recursos consiga publicar e ter um reconhecimento internacional. Nisso dá para entender porque alguns conhecimentos não conseguem publicação científica. Não quer dizer que eles não tenham sido pesquisados ou que eles não tenham nenhum efeito. Significa que, dentro do método científico validado por pares, publicado numa revista que depende de um grupo editorial, esse grupo editorial nem sempre é isento, muitas vezes é financiado por grupos econômicos que financiam as suas próprias pesquisas, né, fazendo um looping fechado. Isso faz com que alguns conhecimentos não tenham reconhecimento científico pela academia, e aí são chamados de pseudociências. Dentro desse cenário, você sabendo que existe essa pressão para que cientistas trabalhem praticamente de graça e ainda paguem para serem reconhecidos, vale a pena pensar, quando você fizer uma pesquisa dentro da sua empresa ou quando você for adquirir um conhecimento para implementar na sua empresa, verificar se o fato de ter sido publicado ou de vir de uma publicação científica
o quanto vale a pena pagar a mais por isso ou o quanto você pode estar descartando uma técnica incrível, porém que ainda não teve um respaldo acadêmico. E dentro dessa linha, também cabe você pensar no seu modelo de negócio se não existe uma estrutura em que você possa colocar de forma como era no início com as publicações, em que a pessoa gostava, né? Via o seu material impresso e tinha um reconhecimento por estar contribuindo naquele modelo de negócio. Você enviar a sua pesquisa para uma revista, a revista aceitar a sua publicação. Pessoas que você não sabe quem são, mas que também têm a mesma expertise que você, espalhados pelo mundo, concordaram com o que você fez, essa é uma sensação muito boa para quem é cientista. E dentro disso, as publicações souberam trabalhar muito bem. O problema foi quando os custos delas diminuíram e a diminuição dos custos tornou o acesso mais amplo e resolveram, com base nisso, tornar caro para o cientista. Falaram, o mercado já está maduro, todo mundo já se convenceu de que precisa publicar, vou cobrar para publicar. E aí degringolou tudo. Não sei como vai ficar daqui para frente, porque também um grande número de revistas acaba atrapalhando para saber quem tem maior impacto. Como cientista, eu prefiro quando tem um grupo menor, mas com periodicidade mais, que seja a publicação mais assídua, por exemplo, todo mês, porque muitas revistas científicas, pelo trabalho que dá a revisão e porque todo mundo é voluntário, acaba publicando a cada 3 meses, a cada 4 meses, um volume. Então, ao invés deles aproveitarem para profissionalizar, já que os custos estavam menores, eles preferiram cobrar um pouco mais, e esse um pouco mais degringolou completamente o modelo de negócios da ciência. Queria ouvir a sua opinião, se você já teve experiência em relação a isso. No Brasil, o impacto não é tão grande porque as universidades públicas possuem revistas, algumas passaram a ter uma exigência maior e exigir uma remuneração para poder submeter o artigo, mas acho que isso vai ser revisto em breve. E eu queria ouvir de você, se você se preocupa em saber a origem do conhecimento que implementa nos seus negócios, se de repente vem alguém com uma lábia muito boa, portfólio maravilhoso, você já vai implementando sem saber a origem daquele conhecimento. E eu te espero no próximo domingo, às 18h59. Não esquece, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dá um like, que isso ajuda a divulgar no YouTube. Um abraço!